Meu nome é Josefine Meyers, tenho 32 anos e moro atualmente em Santa Fé, no Novo México. Há cerca de um mês, meu avô, Walter, faleceu após quase um ano lutando contra uma doença cardíaca. Ele foi a única pessoa na família que realmente acreditou em mim e esteve ao meu lado até o fim. Achei que o funeral seria um momento para a família deixar as diferenças de lado e prestar homenagem ao homem que construiu, do zero, um verdadeiro império empresarial. Mas menos de 2 dias após a cerimônia, minha mãe Hurricane me ligou com a voz fria como gelo: precisamos conversar. É sobre os bens do seu avô. Na hora, eu soube o que vinha pela frente. Minha mãe, filha única do Walter, nunca entendeu o valor do esforço. Enquanto ele passava a vida inteira trabalhando para erguer a Meyers ao topo uma rede de oficinas no sudoeste, ela vivia de casamentos relâmpago, cartões de crédito e da generosidade relutante dele. 3 dias depois, recebi um e-mail do advogado do meu avô, o Sr. Harris, convocando-me para a leitura do testamento. Eu não esperava receber nada, mas mesmo assim cheguei na hora marcada, naquela sala com painéis de mogno e cheiro de papel envelhecido e couro. Ao meu lado estavam minha mãe, meus primos Elliot e Vanessa, e o terceiro marido dela, Robert. O Sr. Harris começou a leitura com calma, mencionando pequenos legados deixados a amigos próximos, funcionários de longa data e uma doação para uma instituição de proteção animal, tudo muito coerente com o caráter do meu avô. Mas então ele olhou diretamente para mim e leu: para minha neta, Josefine Lee Meyers, deixo o restante do meu patrimônio, incluindo todos os meus negócios, investimentos financeiros, propriedades e bens pessoais, excetuando-se os itens já mencionados acima. A sala ficou num silêncio absoluto. Eu mal conseguia respirar. Presumi que os bens seriam divididos, ou que, no mínimo, minha mãe seria a principal herdeira. Mas ele deixou todas as 18 oficinas, os imóveis em Albuquerque, Tucson, e até aquele terreno ainda não desenvolvido em Utah, tudo para mim. Eu ainda processava quando minha mãe bateu a mão na mesa. Isso é um absurdo. Ele estava confuso. Leia de novo. O Sr. Harris ajeitou os óculos com calma. Senhora Lorraine, esse testamento foi atualizado 6 meses antes do falecimento do Sr. Walter. Está legalmente válido e foi assinado com plena consciência. Manasha, sempre a neta favorita, começou a chorar. Ele não podia fazer isso com a gente. Nós somos família. Elliot, geralmente calado, apenas me encarou e balançou a cabeça. Robert apertava sua pasta com força, os lábios fechados numa linha tensa. Eu fiquei ali, tentando manter a postura. Por dentro, eu tremia. Mas parte de mim compreendia. Aquilo era o resultado de anos sendo observada por ele, vendo meu esforço, minha ética, minha humildade. Lembro das noites em que ele me chamava até a oficina principal, colocava os relatórios de lucro nas minhas mãos e perguntava: se caíssemos 12% esse mês, qual custo você cortaria primeiro? Eu suava para responder, mas ele sempre acenava em aprovação quando eu dava uma resposta prática e direta. Nunca me esqueço de algo que ele disse uma vez, enquanto comíamos em uma lanchonete de estrada. Bens são ferramentas, não troféus. Quem sabe usá-los com sabedoria é quem deve herdá-los. Ninguém naquela sala entendeu isso, só eu. Ao sair do escritório do advogado, fui surpreendida pela minha mãe, que me esperava no estacionamento. Isso não acabou, Josie. Não vou deixar barato. Ela me encarou, mas eu não senti raiva, só tristeza. Eu não tirei nada de ninguém, respondi. Só estou respeitando os desejos dele. Ela riu, com desprezo. E desde quando a palavra de um velho moribundo vale alguma coisa? Fechei o punho, mas não disse mais nada. 3 dias após a leitura do testamento, recebi uma mensagem da minha prima Vanessa. Neste sábado à noite, a família toda vai se reunir na casa do tio Greg. Mamãe disse que você tem que ir. Nada de fugir. A mensagem era curta, mas a armadilha era clara como o dia. Aquilo não seria uma reunião amigável. Eu conhecia minha mãe. Com Lorraine, nunca existiu jantar, cada refeição era um palco. E dessa vez, ela era diretora, pronta para encenar um espetáculo com um único objetivo: me pressionar até que eu entregasse o que ela ainda achava que era dela por direito. Mesmo assim, eu fui. Não me escondi. Não hesitei. Essa era uma das lições mais valiosas do vovô Walter: você não precisa gritar, mas nunca deve recuar.
Cheguei na casa do tio Greg às 19 horas em ponto. Pontualidade, como sempre, era um teste. A casa, no fim de uma rua sem saída em um subúrbio tranquilo de Flagstaff, já tinha sido cenário de jantares de ação de graças na minha infância. Mas, naquela noite, parecia mais uma sala de interrogatório. Assim que a porta se abriu, o clima mudou. A luz estava baixa demais. Velas perfumadas deixavam o ar sufocante. Todos os olhares já estavam em mim. Na sala de estar estavam minha mãe, Robert, o atual marido dela, Vanessa, o tio Greg e um homem de terno cinza, cabelo penteado para trás e uma pasta de couro nas mãos. Ninguém precisou me dizer quem ele era. Pelo modo como ele me olhou medindo, avaliando, julgando soube na hora, ele não era um convidado. Era uma arma. Minha mãe sorriu. Um daqueles sorrisos ensaiados, que corretores usam para tentar vender imóveis com mofo. Josephine, chegou na hora certa. Este é o Sr. Caldwell, nosso consultor jurídico. Entrei, mas não me sentei de imediato. Desde quando essa família tem um consultor jurídico, mãe? Ela respondeu ainda com doçura, mas com veneno nos olhos. Desde que você decidiu ficar com o que não é seu. Sentei na única cadeira vaga de madeira dura, afastada do centro da sala e coloquei minha bolsa ao lado. Vamos direto ao ponto, falei. Isso aqui é uma reconciliação ou um tribunal de família improvisado? O Sr. Caldwell falou pela primeira vez. Sua voz era firme, pausada, controlada. Esperamos chegar a uma negociação razoável. A situação recente abalou a família. A decisão do Sr. Walter de deixar toda a herança para Josephine pode, sim, levantar questões legais, especialmente se houver qualquer dúvida sobre a validade do testamento. Ergui uma sobrancelha, mantendo a calma. Walter estava totalmente lúcido quando fez esse testamento. 2 médicos atestaram. O advogado Harry supervisionou todo o processo. A documentação está impecável. Que suspeita exatamente estamos falando? Minha mãe se recostou no sofá, braços cruzados. Não seja ingênua, Josie. Você esteve com ele todos os dias. Sussurrou no ouvido dele. Ele era frágil. E sempre te mimou demais. Antes que eu pudesse responder, Vanessa se intrometeu. Eu simplesmente não consigo acreditar que ele deixaria a própria filha de fora e daria tudo para você. Isso não é justo. Virei devagar e encarei minha mãe nos olhos. Então por que você não estava lá quando ele foi internado? Quando ele precisava de ajuda para revisar as finanças? Quando esquecia a senha do banco? Ou quando me pediu para ser consignatária da extensão do contrato da garagem de El Paso? O silêncio tomou conta da sala. O Sr. Caldwell rapidamente puxou um documento da maleta. Preparamos uma proposta de transferência. Não de tudo. A família está apenas solicitando que Josephine devolva a empresa e o portfólio de investimentos. Em troca, ela pode ficar com as propriedades de Tucson e um valor financeiro fixo. Minha mãe assentiu como se estivesse sendo generosa. Todo mundo merece sua parte justa. Ele não construiu isso para uma pessoa só. Sem dizer nada, abri minha bolsa e retirei uma cópia autenticada do testamento, junto com os documentos complementares fornecidos pelo advogado Harris. Ninguém aqui entende os desejos do vovô melhor do que eu. Nenhum de vocês ouviu ele dizer, bens pertencem a quem os respeita. Eu não implorei. Eu não roubei. Eu fui escolhida. E não vou assinar nada. Minha mãe bateu com a palma da mão na mesa. Não haja como se só você o tivesse compreendido. Você carrega meu sangue e eu não vou deixar você destruir essa família. Levantei-me, com a voz fria como pedra. Nada está sendo destruído. Essa família apodreceu há muito tempo. O vovô só teve, finalmente, a coragem de cortar a parte podre. Adeus. Saí da casa do tio naquela noite, no frio cortante de Flagstaff. Mas por dentro, um fogo queimava. Não era tristeza. Era raiva. Não porque queriam os bens do vovô, mas porque ousaram distorcer a memória do homem que mais respeitei neste mundo. De volta ao meu pequeno apartamento em Santa Fé, fui até o cofre que Walter havia me entregado durante nosso último encontro privado. Dentro dele, havia uma pasta que ele chamou de espelho da verdade.
Eu nunca tinha tido coragem de abri-la por respeito e porque, no fundo, eu não estava pronta para encarar o que evitava há anos. Naquela noite, eu abri. Dentro, havia um caderno de couro marrom, preenchido com sua caligrafia firme e meticulosa. As primeiras páginas eram registros de transferências mensais feitas à minha mãe, Lorraine, desde 2005. Passei os dedos pelas colunas, cada entrada anotada com uma clareza dolorosa. Março de 2010 dólares 7.500 para Lorraine. Disse que era para a mensalidade da Vanessa. Na verdade, recibo de uma joalheria em Scottsdale. Agosto de 2014 dólares 12.000. Disse que era para arrumar o telhado. Depois foi vista de férias no México com Robert. Novembro de 2017 dólares 9.000. Afirmou que era para cobrir despesas médicas do Elliot. Foi encontrada uma foto da festa de casamento em Las Vegas. Havia pelo menos 37 lançamentos duvidosos, totalizando quase 400 mil dólares ao longo de 15 anos. Foi como engolir um bloco de gelo. Não pelos números, mas pela audácia. Ela pegou aquele dinheiro se fazendo de mãe preocupada, filha responsável, fingindo deveres familiares, tudo para sustentar uma vida baseada em vaidade e autoindulgência. Peguei meu celular e entrei no Instagram da minha mãe, aquele recheado de postagens bonitinhas e inspiradoras sobre gratidão e simplicidade. Uma foto, publicada no dia 17 de novembro, me chamou a atenção. Ela aparecia do lado de fora de um spa de luxo em Sedona. A legenda dizia: renovando minha alma para que eu possa continuar amando profundamente. Autocuidado abençoado. Voltei às anotações do vovô daquela mesma data. 15 mil dólares. Lorraine ligou chorando, dizendo que Elliot tinha sofrido um grave acidente de carro e não podia arcar com os custos hospitalares. Transferido na hora. Mas eu sabia, não houve acidente nenhum. Continuei vasculhando as postagens antigas de Vanessa. Uma foto de 2016 mostrava as duas sorrindo, radiantes, em um iate em Miami. Entrada correspondente no diário do vovô, 9 mil dólares. Justificativa: Vanessa diagnosticada com depressão, necessitando de uma licença prolongada. Lorraine pede apoio financeiro. Imprimi as fotos, salvei todas as legendas e cruzei cada transação com as anotações do diário. Quanto mais eu mergulhava naquele registro, mais perturbador tudo se tornava. Não era apenas mentira, era um sistema inteiro de manipulação, sustentado por culpa, lágrimas e uma encenação de afeto. Levei cópias de tudo para minha advogada. Ellen era uma mulher inteligente, objetiva, especialista em disputas sucessórias em todo o Novo México. Depois de ler o diário, ela levantou os olhos, a voz firme e contida. Você está com uma mina de ouro nas mãos. Se eles entrarem com um processo, isso é seu escudo. Se continuarem tentando te intimidar, é sua espada. E se quiser que a verdade venha à tona, este é o seu holofote. Assenti. Não quero vingança. Só quero que eles parem. Ele fechou o caderno com cuidado. Às vezes, para fazer alguém parar, você precisa dar o primeiro passo. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Elliot. Eu não sabia que as coisas tinham ficado tão sérias. Só fiz o que minha mãe mandou. Me desculpa. Não respondi de imediato, mas algo estava claro. A próxima batalha não seria vencida com jantares cheios de indiretas ou sorrisos forçados. Desta vez, seria travada com provas, lógica e a verdade crua, do tipo que obriga quem vive atrás da fachada de família a encarar os estragos que causou. Apaguei as luzes naquela noite, mas minha mente nunca esteve tão lúcida. Na manhã gelada de segunda-feira, ao sair de uma reunião com a equipe de gestão da agência em Albuquerque, uma notificação apareceu na tela do meu celular. Remetente: Grupo Consultivo Jurídico Vanessa. Assunto: cessar interferência em bens. Prezada senhorita Josefine Meyers. Representamos Lorraine Beckett e familiares, solicitando que cesse imediatamente qualquer interferência em bens de propriedade conjunta, enquanto aguardamos procedimentos judiciais. Você está sendo formalmente acusada de explorar uma pessoa idosa em condição de capacidade mental reduzida, com fins de ganho financeiro, por meio da manipulação de um testamento. Li 3 vezes. A cada leitura, as palavras afundavam mais fundo no meu peito. Fiquei no carro por quase meia hora. Não por choque, mas de raiva.
Eles haviam cruzado a linha. Isso não era mais drama de família. Era guerra. Um ataque direto à minha integridade e ao legado do meu avô. Encaminhei o e-mail imediatamente para Ellen. E então, foi a minha vez de esperar. Menos de 10 minutos depois, ela me ligou. Eles não estão registrados na Ordem dos Advogados do Novo México. Esse grupo consultivo jurídico Vanessa é uma empresa de consultoria, não um escritório de advocacia. Eles não têm autoridade legal para representar ninguém em tribunal civil. Então eles estão me enganando? Não exatamente, respondeu Ellen. Isso se chama intimidação com verniz legal. Se você responder ou assinar qualquer coisa que eles enviarem, podem usar isso como uma admissão implícita em futuros processos. Eu não vou assinar nada. Mas, Ellen, eles estão me acusando de manipular meu avô enquanto ele estava morrendo. Ellen fez uma pausa. Depois, falou devagar, com firmeza. Precisamos agir primeiro. E eu sei exatamente como. 3 dias depois, nós duas nos encontramos com o Dr. Everett, médico de atenção primária do meu avô Walter. Um homem magro, na casa dos 60, discreto, mas com uma postura segura. Ele havia cuidado do vovô por quase 8 anos. Explicamos por que estávamos ali. Ele apenas assentiu e disse com firmeza. Assinei uma declaração oficial afirmando que Walter estava em plena capacidade mental quando alterou o testamento. E estou totalmente disposto a testemunhar, se necessário. Ellen foi direta. Existe alguma gravação? Ou anotação escrita? Sim. Nossa clínica grava as sessões de aconselhamento jurídico com o consentimento do paciente. Walter deu permissão expressa. Quase pulei da cadeira. Então existe uma gravação onde ele explica por que me escolheu? Sim. E ele foi claro. Objetivo. Sem margem para dúvidas. Solicitamos cópias do áudio e também da documentação médica dos últimos 6 meses. As peças finalmente começavam a se encaixar. Se minha mãe queria me acusar de ter manipulado um homem vulnerável, eu mostraria a verdade. Eu não precisei convencer ninguém. Ele escolheu. E ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele me orientou a manter silêncio total na mídia e ignorar qualquer ligação, mensagem ou e-mail do chamado Vanessa Legal Advisory Group. Enquanto isso, ela prepararia uma notificação formal exigindo que cessassem a intimidação, ou enfrentariam uma ação por difamação e assédio. Mas eu o subestimei. Naquela mesma noite, apareceu uma postagem de blog sendo compartilhada no Facebook postada por uma amiga antiga da minha mãe. Neta ambiciosa convence avô moribundo a mudar testamento. Uma tragédia familiar americana. O texto não citava meu nome, mas cada detalhe era assustadoramente específico. Dono de uma oficina em Santa Fé. Minha idade. Minha profissão. Uma campanha de difamação velada, porém precisa. Os comentários vieram como enxurrada. Essas novas gerações só esperam os velhos morrerem para pegar a herança. É tão fácil manipular idosos hoje em dia. Dá até pena. Desliguei o celular, mas já era tarde demais. Amigos antigos, colegas de trabalho, não me acusavam, mas perguntavam, com suavidade envenenada. É verdade? Sentei no escuro, encarando o anel que meu avô me deu no dia da minha formatura. Gravado por dentro, você mereceu. Sussurrei. Vovô, eles estão pisando no que você construiu. Mas eu não vou recuar. Na manhã seguinte, ele enviou a resposta oficial. Sem ameaças, apenas um arquivo de áudio de 12 minutos. Era a gravação de Walter com o Dr. Everett, onde ele explicava com calma por que havia deixado tudo para mim. Ele foi direto. Não deixo dinheiro. Deixo valores. E sei que Josefine vai saber o que fazer com eles. No sábado à tarde, eu estava na oficina de Santa Fé, revisando os livros contábeis, quando ouvi a campainha. Era raro alguém usar a porta de vidro àquela hora. Olhei para cima e congelei. Ali, parado sob o sol do fim da tarde, estava Elliot. Meu primo de 19 anos. O mesmo que, durante a reunião familiar, ficou calado, como se nada daquilo o afetasse. Agora ele estava diante de mim, com os olhos fundos e uma mochila surrada pendurada no ombro. Abri a porta.
O que foi, Elliot? Ele engoliu seco, a voz rouca de cansaço ou de tanto pensar. Eu não sei para onde ir. Dei um passo pro lado, deixando-o entrar. Preparei um chá de gengibre para ele, sentei numa cadeira de plástico ao lado da mesa. Ele permaneceu em silêncio por alguns minutos, os olhos fixos no chão frio de azulejo, as mãos apertadas uma na outra. Até que finalmente disse, sem me encarar. Você já sabe, não é? E agora? Elliot perguntou. Sobre as contas falsas do hospital? Sobre aquela bolsa de estudos que nunca existiu no ano passado? Sobre o dinheiro que a mãe pegou do vovô dizendo que abriria uma loja e acabou transferindo tudo pro tio Robert? Eu não respondi. Mas ele assentiu, como se apenas tivesse confirmado em voz alta algo que já sabia fazia tempo. Ontem à noite, ouvi ela no telefone com a Vanessa continuou. Disse que, se não conseguisse arrancar dinheiro de você, tudo o que vinha planejando desde fevereiro ia por água abaixo. Ela também falou que a morte do vovô foi em boa hora, fez aspas com os dedos, mas que não foi conveniente. Você ouviu isso? Perguntei, a voz presa na garganta. Ela chamou a morte dele de queda estratégica. Apertei as mãos no colo, tentando conter a raiva. Você respondeu alguma coisa? Só perguntei se ela estava falando sério. E ela disse, pessoas como vovô Walter não precisam da pena de ninguém. Foi então que Elliot me olhou nos olhos. Pela primeira vez, não vi mais o garoto mimado e confuso. Vi alguém acordando. Machucado, sim. Mas real. Mana, eu quero sair de casa. Não consigo mais viver lá. Ele abaixou o olhar. Mas eu não tenho nada. Sem grana pro aluguel. Sem rumo. Você me deixaria ficar com você por algumas semanas? Para tentar arrumar um emprego? E, se der, aprender contigo no serviço? Fiquei em silêncio por um instante. Eu tinha me preparado para enfrentar minha mãe, Robert, Vanessa, mas nunca imaginei que Elliot os deixaria. Sorri e me levantei. Meu AP tem um quarto extra. Mas se for ficar lá, nada de ficar o dia todo no celular, entendeu? Ele sorriu de volta, aliviado. Pode deixar. Eu vou acordar antes de você. Naquela noite, levei Elliot para casa. O apartamento era pequeno, 2 quartos só, mas aquecido bastante para começar de novo. Coloquei um cobertor grosso na cama de hóspedes, e ele me ajudou a reorganizar os livros antigos do vovô. Elliot se adaptou rápido. Conseguiu um emprego como assistente em uma garagem próxima, enquanto eu o ensinava a processar pedidos, controlar estoque, lidar com reclamações. Ele não reclamou nenhuma vez. Ao contrário, prestava atenção em cada detalhe, fazia perguntas, anotava as preferências dos clientes. Um dia, depois de fecharmos a oficina, ele se virou para mim. Você lembra como o vovô sempre insistia pra gente revisar o ar-condicionado antes de maio? Olhei surpresa. Como você lembra disso? Porque todo abril ele xingava os filtros de ar, respondeu, rindo. Caímos na gargalhada. Foi um momento de leveza no meio da tempestade. Os boatos ainda corriam soltos na internet como uma febre que se recusa a passar. Mas, ali, naquele riso, eu entendi o que o vovô tinha visto em Elliot. Olhos atentos. Cautela. E, o mais importante, uma gratidão sincera crescendo dentro de quem antes era o herdeiro óbvio. Uma semana depois, Elliot recebeu uma mensagem da mamãe. Se você voltar para aí, eu nunca vou te perdoar. Não esquece quem pagou pela sua educação. Ele me mostrou. Perguntei. Quer responder? Ele apenas balançou a cabeça. Vou responder vivendo de outro jeito. Apertei sua mão. E, pela primeira vez, senti de verdade que eu não estava mais sozinha. 4 dias depois que Elliot se mudou, recebi um e-mail da Ellen. Assunto: hora de contra-atacar. Ela anexou um documento de mais de 80 páginas. Era tudo o que precisávamos, provas legais confirmando, sem margem de dúvida, a validade do testamento de Walter. Incluía a gravação completa da conversa entre meu avô e o Dr. Everett. Avaliações psiquiátricas regulares feitas nos últimos 6 meses de vida.
e declarações assinadas pelas duas testemunhas que estavam presentes no momento da atualização do testamento. Tudo estava à prova de falhas. Hermético. Nenhuma brecha possível. Naquela noite, Ellen, Elliot e eu nos sentamos no escritório temporário da advogada para definir a próxima jogada. Ela espalhou os documentos sobre a mesa, marcando cada um com pequenos post-its amarelos. Vamos enviar uma cópia para eles, disse Ellen com firmeza. Sem ameaças, sem palavras agressivas. Só a verdade. Clara, fria e inegável. Elliot examinava a papelada quando seus olhos se arregalaram diante de uma página específica, a reconciliação financeira de 2020. Lá estava a assinatura da própria mãe, Lorraine, confirmando o recebimento de $25.000 de Walter, para uso pessoal, valor não reembolsável. Ellen apontou para o documento. Se eles insistirem em acusar você de manipular o Sr. Walter, eu não vou só defender. Vou entrar com uma reconvenção por falsificação de provas e assédio. Assenti, com a voz firme. Envie. 3 dias depois, Ellen recebeu uma resposta. O tal Vanessa Legal Advisory Group havia se rebatizado, agora se chamavam Beckett Family Advocacy Services, provavelmente numa tentativa de se desvincular do vexame anterior. Naquela tarde, enquanto eu revisava as filmagens da garagem, meu telefone tocou. Era Ellen, em tom direto. Josephine, eles recuaram. Estão sem movimentos. Como assim? Perguntei, largando o teclado. Acabamos de receber uma carta de retirada incondicional. Eles sabem que a gravação, os laudos médicos e os documentos financeiros tornariam qualquer acusação contra você um tiro no pé. Soltei o ar devagar. Não era exatamente uma vitória, mas parecia um alívio. Um peso que enfim caía. Sem desculpas. Sem retratação. Apenas silêncio como forma de rendição. Fui até onde Elliot limpava as prateleiras na lateral da garagem. Cheguei perto e disse. Eles retiraram a reivindicação. Ele largou o pano, olhou para mim por um longo instante e assentiu. Então, realmente acabou. Demorei alguns segundos antes de responder. Olhei para as montanhas ao longe, aquelas mesmas onde o vovô Walter me levou para acampar pela última vez, 3 meses antes de partir. Ainda não. Mas é o primeiro passo. Naquela noite, Ellen e eu nos reunimos de novo. Ela anotou os próximos movimentos. Confirmação final da validade do testamento junto ao tribunal local. Início da transferência oficial de todos os bens para o meu nome. A Meyers Auto Pro, o portfólio de investimentos, os imóveis em Flagstaff, Tucson e Los Cuzos. Criação de um fundo em nome de Elliot, conforme sugerido por Walter anos atrás, como parte do plano sucessório. Depois que Ellen foi embora, fiquei sozinha na sala. Elliot já dormia. Sua mochila, velha e gasta, ainda estava pendurada na cadeira, lembrança silenciosa de que nem todo mundo começa pelo caminho certo. Mas todos merecem a chance de mudar. Por volta das 9 da noite, meu celular vibrou. Era Vanessa. Não atendi. Mas logo depois veio uma mensagem. Josephine, eu sei que o que a mamãe fez passou dos limites. Não sei o que dizer. Mas se algum dia quiser conversar, estou aqui. Mesmo que seja só para te ouvir. Li aquela mensagem diversas vezes. Sem desculpas. Sem justificativas. Apenas silêncio, um silêncio humano, sincero. Ainda não respondi. Mas sei que o dia vai chegar, o dia em que eu não precisarei mais lutar. Apenas conversar. Meu avô disse uma vez. A justiça nem sempre vem do tribunal. Ela nasce de como você protege o que é certo. Mesmo quando ninguém mais o faz. Olhei para a foto dele na parede, o sorriso calmo, o olhar firme como sempre. Na primavera daquele ano, tornei-me oficialmente proprietária da rede Meyers Auto Pro Garage, o nome que definiu toda a vida do vovô Walter. Mas, em vez de comemorar com festa ou anunciar a mudança à imprensa, passei minha primeira manhã como dona sentada com os técnicos da oficina original, em Santa Fé. Nada de terno, discurso ensaiado ou mesa imponente. Levei um maço de cartões, uma garrafa térmica de café e 2 pastéis de maçã, como ele fazia quando era hora de ter uma conversa de verdade. Vamos fazer mudanças, disse, olhando cada um nos olhos.
Mas não para destruir o que o vovô construiu. Vamos fortalecer. Para que isso dure mais 50 anos. Mais justo, mais forte, mais inteligente. A primeira filial que reestruturei foi a de Los Cuzús. Estava abandonada havia 2 anos, largada por um antigo gerente obcecado por lucro rápido. Atualizei o software de gestão, ampliei a área para atendimento de veículos elétricos e contratei 3 jovens de uma escola técnica local. Criei também uma nova política: todos os técnicos passam a ter treinamento regular em tecnologias automotivas sustentáveis. Achei que você só ia assumir, não expandir, comentou Elliot, ao me ver desenhando os planos para um novo showroom de peças recicladas. Sorri e deslizei a pilha de pastas para ele. Vovô não deixou esse legado para ser guardado atrás de um vidro. Ao mesmo tempo, comecei a estruturar a Fundação Walter L. Meyers, uma organização sem fins lucrativos voltada para oferecer bolsas de estudo a estudantes de engenharia mecânica, especialmente jovens de baixa renda ou famílias operárias. O primeiro nome da lista de bolsas foi o do Elliot. Sério? Ele perguntou, visivelmente surpreso. Acabei de aprender a mexer com planilhas. Não sou um gênio que nem você. Não preciso de gênio, respondi, firme. Preciso de alguém que assume os erros, corrige, e acima de tudo, tem coragem. Elliot se candidatou à Universidade do Novo México, no curso de Administração de Pequenos Negócios, com ênfase em engenharia automotiva sustentável. Na redação pessoal, ele escreveu sobre o vovô Walter, sobre quando achava que tudo na vida era garantido até descobrir a verdade e escolher um novo caminho. Ele foi aceito para o semestre de outono. Continuei visitando cada oficina, não só para revisar números, mas para conhecer as pessoas. Ouvi David, mecânico veterano, desabafar sobre dores crônicas nas costas por trabalhar 10 horas por dia em pé. Liguei para o plano de saúde e renegociei os termos. Perguntei a Jennifer, uma jovem contadora da unidade de Tucson, se seu salário era compatível com suas funções. Quando hesitou, mandei abrir uma auditoria da folha de pagamento. Aos poucos, senti algo novo nas oficinas. Não era só a pintura renovada. Era o sentimento de pertencimento. As pessoas já não se sentiam engrenagens invisíveis. Numa tarde de junho, recebi uma carta escrita à mão por um estudante de Gallup, Novo México, primeiro bolsista do Fundo Walter. Ele escreveu: Obrigado por acreditar que o filho de um mecânico e o filho de um padeiro também podem se tornar engenheiros. Eu não vou te decepcionar. Dobrei a carta com cuidado e a coloquei ao lado da foto do vovô tirada em 1979, na frente da sua primeira oficina, com as mãos cobertas de graxa e aquele sorriso iluminado. Foi ali que entendi, eu não estava apenas administrando uma rede de oficinas. Estava preservando um modo de vida. Onde o trabalho não serve apenas para sobreviver, mas para construir algo valioso para toda uma geração. E foi reconstruindo tudo a partir dos escombros que percebi. Um verdadeiro legado não está nos bens que herdamos. Está no valor que damos a eles. É sobre como usamos o que herdamos para construir algo melhor para quem merece, e para quem nunca teve uma chance. Numa manhã de meados de agosto, eu estava revisando os relatórios trimestrais de 3 novas filiais quando a campainha tocou. Elliot ainda dormia, então fui atender. Era Vanessa. Sem maquiagem, cabelo preso às pressas, segurando um envelope grande nas mãos. Fazia anos que eu não a via com um semblante tão abatido, talvez desde os 16. Você tem alguns minutos? Ela perguntou, num tom mais baixo do que eu lembrava. Entra, respondi, cautelosa, mas sem frieza. Vanessa se sentou na poltrona de couro da sala. Olhou ao redor até que seus olhos pararam numa foto minha com o vovô Walter, tirada em frente à garagem de Santa Fé, no dia da minha formatura. Eu achava que você era só a bonequinha que o vovô usava para provocar a minha mãe, disse ela. Fiquei em silêncio. Ela abriu o envelope e retirou uma pilha de papéis, uma carta de desculpas escrita à mão, documentos retirando formalmente todas as acusações legais, e, o mais inesperado, uma ficha de inscrição assinada num programa de aconselhamento comunitário em Flagstaff. Lá estava o nome, Lorraine Beckett. Não sei se você vai acreditar, disse Vanessa, mas a mamãe começou terapia há 2 semanas. Não é regular, mas ela tá indo. Por vontade própria. Olhei bem nos olhos dela.
E havia algo ali que nunca tinha visto antes, não arrogância, nem falsa humildade, mas um tipo de exaustão sincera, o fim de um orgulho antigo. Eu não vim pedir nada, ela continuou. Só queria que você soubesse que entendo o que aconteceu. E sinto muito por ter ficado calada por tanto tempo. Assenti com a cabeça, sem dizer nada. Não era perdão. Mas era uma porta entreaberta. Se sua mãe está mesmo tentando mudar, deixe que ela vá até o fim. Mas não espere que eu volte para uma família que já não existe. Vanessa abaixou a cabeça. Eu entendo. Quando ela saiu, não a acompanhei até a porta. Mas fiquei com a pasta. E, pela primeira vez, não senti raiva. Uma semana depois, recebi uma carta da minha mãe. Escrita à mão. Sem pedidos, sem explicações, apenas 4 linhas. Josefine, obrigada por preservar o que nós não conseguimos. Se algum dia quiser conversar, estarei aqui. Mãe. Helen leu e apenas comentou. Você não precisa responder. Mas, acho que deveria. Eu não respondi na hora. Mas pedi a Helen que agendasse uma consulta com o Dr. Everett para minha mãe. Não uma avaliação. Uma chance real de cura. Sem desculpas. Elliot percebeu a mudança antes de todo mundo. Ela me mandou mensagem ontem, disse ele. Não falou de dinheiro. Só perguntou se eu estava me alimentando bem. E o que você respondeu? Mandei uma foto do sanduíche que você fez de manhã. E escrevi. Estou bem. Graças à minha irmã. Sorri. Pela primeira vez, a palavra irmã significava mais que biologia. Significava presença. Naquele outono, a Fundação Walter L. Meyers realizou sua primeira cerimônia de bolsas de estudo numa faculdade técnica em Las Vegas. 12 estudantes, a maioria de cidades pequenas como a nossa, cruzaram o palco para receber seus prêmios. Na última fileira, avistei uma silhueta familiar. Cabelos escuros. Corpo magro. Sentada em silêncio. Era minha mãe? Sem anúncio. Sem convite. Mas ela foi. Assistiu à cerimônia inteira. Depois saiu discretamente, antes que eu pudesse alcançá-la. Ele colocou a mão no meu ombro com delicadeza. Ela está tentando. Do jeito dela. Assenti. Minha família ainda não estava curada. Havia silêncios antigos, feridas que nunca foram tocadas. Mas, pela primeira vez, a ganância não era mais o que guiava nossas histórias. E isso, por si só, já era um começo. E no espaço que aquelas feridas deixaram, algo novo começou a florescer. Responsabilidade, honestidade, e uma pequena centelha de esperança silenciosa. Não voltamos a ser como antes, mas estávamos aprendendo a seguir em frente, um passo de cada vez, um vínculo restaurado, um esforço sincero. E, para mim, isso já era o suficiente para recomeçar. A história de Josefine mostra que um legado não é apenas algo a ser dividido. É algo que precisa ser honrado e protegido. Ela não apenas preservou o que seu avô deixou, ela transformou isso em base para algo maior. Reconstruiu um negócio, investiu na comunidade e começou a curar as rachaduras dentro da própria família. Em um mundo onde a ganância tantas vezes grita mais alto que o afeto, Josefine escolheu o caminho mais difícil, manteve-se firme, agiu com integridade e reacendeu a esperança com atitudes, não com promessas vazias. E você? O que achou das escolhas de Josefine e do caminho que ela percorreu? Teria feito o mesmo? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de seguir o canal para mais histórias reais e tocantes sobre família, escolhas e vida.